Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Olha que lindo ficou esse modelo, gente. Ficou bem grande. Essa minha passadeira, ela ficou com a medida de 1 metro, ó, contando aqui da ponta desse picô até a outra pontinha aqui, ficou com 1,21 m de comprimento por 48 centímetros de largura. Para fazer essa peça, eu utilizei 545 gramas de fio. Eu usei aqui o fio número 6. Eu já fiz a videoaula do tapete menor, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo e também passando no final da tela, é só você clicar que vai diretamente para a videoaula. Eu espero que vocês gostem desse modelo super rápido, fácil, econômico. Vamos agora à lista de materiais. Me sigam lá nas redes sociais, gente. Estou sempre postando foto das minhas peças e compartilhando também a foto das peças de vocês. Amo ver o trabalho de vocês. Também tem o grupo de crochê lá no Facebook, que é Crochê com Isabela Fernanda. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul. Vou utilizar aqui o fio número 6, rosa neon, e vou utilizar também o fio número 6, verde água. Para trabalhar com o fio número 6, eu utilizo a agulha para crochê 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto apertado, utilize a agulha número 4. Se for um ponto muito folgado, você pode regular o seu ponto utilizando a agulha número 3. Vou começar a trabalhar com o meu fio na cor verde água. Vou fazer aqui uma laçadinha, que é o meu nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma corrente. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer agora um total de 130 correntinhas. Fiz aqui as minhas 130 correntinhas. Se você quiser fazer maior, você vai aumentar de 5 em 5 correntes. Se você quiser fazer menor, você vai diminuir de 5 em 5 correntinhas. Então, agora, eu laço, conto uma, duas, três, e na quarta correntinha de base, eu venho aqui e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Então, essa carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base, e aqui eu fiquei com um total de 128 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu já fiz o meu ponto alto, ó, em cima desse último pontinho. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 correntinhas. Vou laçar, viro aqui o meu trabalho e aqui, ó, em cima desse ponto alto, bem aqui nesse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Já vou escondendo aqui, ó, esse meu fiozinho. Laço, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Então, agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. A gente vai ficar novamente com um total aqui de 128 pontos altos. Bom, gente, cheguei aqui no final, a minha peça, ela tá ficando assim. Agora, eu vou fazer 6 correntes novamente, para ficar igual ficou ali do outro lado. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e 6. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez, para dar a altura de um ponto, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, 3 correntes, laço. A gente tá iniciando a nossa volta, ó. Vamos contar que essa foi a volta de número 1, estamos iniciando a nossa volta de número 2. Então, eu venho aqui no ponto seguinte e faço mais um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto.
fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Uma, duas correntes. Laço, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito o meu ponto alto. Duas correntes e vou seguir fazendo, ó, essa mesma repetição até chegar aqui, ó, do outro lado, pra gente trabalhar a curvinha da nossa passadeira. Finalizei aqui todos os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por duas correntes. E aqui a gente ficou com um total, eu vou contar aqui junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 grupinhos de 3 pontos altos, separado por duas correntes. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó, que é a curva da nossa peça. Então, eu faço duas correntes novamente, vou laçar, e aqui dentro dessa argola, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho dentro dessa mesma argola e faço um ponto alto. Duas correntes, vou fazer aqui um total de 6 pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Fiz 4. 1, 2, 3, 4. Tenho que ter um total de 6 pontos. Duas correntes, laço, faço aqui o quinto ponto. Duas correntes, laço, e agora faço o sexto ponto alto. Duas correntes, venho aqui, ó, e arrumo esses meus pontos para ele ficar bem certinho, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado. Tudo que fizer nessa curva aqui do trabalho, a gente vai repetir aqui, ó, desse outro lado. Então, aqui, fiz as minhas duas correntinhas. Agora, eu laço, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho em cima do próximo ponto, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Duas correntes e sigo fazendo aqui, ó, pulo 1, 2, venho no ponto, no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, mais um ponto alto para ficar com um grupinho de 3. Então, observem que aqui, ó, desse lado tá ficando exatamente igual ficou desse lado. Eu vou seguir fazendo assim até no final. Quando chegar ali na outra argolinha, vocês vão fazer essa mesma repetição. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz o meu grupinho aqui, ó, fiz os 6 pontos altos separado por duas correntes. Vocês confiram certinho se tem os 6 pontos, porque é aqui que vai definir o desenho da curva da nossa peça. Então, tá ficando assim o meu trabalho. Agora, eu faço duas correntes, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo, ficando assim. Subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais duas correntinhas, que será de separação. Laço. Agora, eu venho aqui, ó, nesse intervalo, duas correntes, e aqui eu vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, o comecinho já ficou diferente. A gente começou com as correntinhas. Duas correntes, vou laçar, venho aqui no próximo intervalo de duas correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos.
duas correntes e vou seguir fazendo essa repetição até chegar ali no meu último intervalo de duas correntes. Bom, gente, fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes, até chegar aqui, ó, no último intervalo de duas correntes, antes de finalizarmos esse lado aqui, ó, que é o lado maior da nossa peça. Vamos falar assim, essa parte aqui e essa é a parte maior e aqui é a curva do nosso trabalho. Então, chegando aqui, eu vou fazer duas correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto aqui, ó, desse último grupinho de 3 pontos, venho em cima dele e faço um ponto alto. Para que aqui, ó, a gente fique da mesma forma que ficou aqui no começo do nosso trabalho. Então, aqui a gente ficou com um intervalo também. Agora, eu faço duas correntes, laço, em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, laço, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada pontinho desse, ó, que a gente fez na carreira anterior. Então, eu faço duas correntes, laço, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho aqui, ó, no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Aqui, vamos fazer um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por duas correntes. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada pontinho daquele de base, eu fui fazendo grupinhos de 2 pontos altos. Então, a gente fez a primeira volta com aumento. Viro o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer aqui, ó, desse lado, a mesma repetição que fizemos desse lado aqui. Então, eu fiz as minhas duas correntes, vou laçar, vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, venho no próximo intervalo de duas correntes e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por duas correntes, ó. Vai ficando assim. Então, observem que tudo que a gente fez aqui desse lado, vamos repetir desse. E tudo que fizemos desse lado aqui, ó, a gente repete desse lado. Eu vou finalizar aqui toda essa minha volta. Essa volta aqui é a volta de número 3. Bom, gente, chegando aqui no final, já fiz, ó, tudo que eu tinha feito de um lado, eu repeti do outro. E aqui, eu fiz a mesma repetição que eu tinha feito desse lado aqui. Fiz os meus 6 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha aqui que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar e aqui nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntes, laço, venho aqui no próximo intervalo e faço agora o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Fiz o segundo e agora o terceiro. Duas correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar aqui, ó, no último intervalinho de duas correntes, onde eu volto para a gente dar continuidade. Fui fazendo aqui, gente, até chegar aqui no meu último intervalo, ó, antes de trabalhar aqui a curva da minha peça. Então, aqui eu vou fazer igualzinho eu fiz ali no começo. Nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Observem que essa carreira, ela vai ficar igualzinha a essa carreira primeira aqui, ó. Laço, venho aqui, essa segunda no caso, né? Essa foi a primeira. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui, formei mais um grupinho de 3 pontos. Duas correntinhas, vou laçar. E agora, ó, nessa parte aqui, que a gente tem os 6 grupinhos com aumento, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço, e aqui nesse segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base, porque agora eu trabalhei mais um aumento, ó. Duas correntes, laço, venho no próximo ponto,
faço um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Lembrem que até chegar na parte do bico, a gente vai fazer aqui, ó, aumentos nessa parte, tanto desse lado quanto do outro lado. Viro o meu trabalho. Agora, eu fiz as minhas 2 correntes, vou laçar, venho em cima desse ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto. Laço e no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, desse lado aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Agora, a gente segue fazendo os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. E quando chegar aqui, ó, desse outro lado, nessa outra curva, a gente vai fazer essa mesma repetição. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta de número 4. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 4. 1, 2, 3, 4. Tudo que eu fiz daquele lado, eu repeti desse lado aqui. Então, agora vocês vão ver que é só repetição, ó. Fiz as 2 correntes, prendi com um ponto baixíssimo. Essa carreira, ela ficou igualzinho a essa carreira aqui, ó. Agora, eu subo 3 correntinhas, que é para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer agora mais 2 correntes, que será de separação. Vou laçar, venho nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer aqui, ó, o meu grupinho de 3 pontos altos, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Então, essa volta aqui, ó, que é a volta de número 5, ela vai ficar igual a essa volta aqui de número 3. Então, agora a gente vai seguir fazendo essa repetição. Uma volta, ela vai ficar igual a essa, a próxima vai ficar assim. Então, uma volta a gente faz, ó, o grupinho de 3 pontos, na próxima a gente faz as 5 correntes, que é 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e 2 de separação. Aqui, gente, nessa parte da curva do trabalho, sempre vai aumentar, ó. A gente começou com 1 ponto, ficamos com 2, agora tem 3, no próximo terá 4, 5. A gente sempre vai fazer um aumento no último ponto. Eu vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de 10 voltas. Quando finalizar aqui as minhas 10 voltas, eu volto para a gente dar continuidade. Lembrando que tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse. E tudo que fizer desse lado aqui, ó, a gente repete desse outro lado. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui todas as minhas carreiras. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Aqui, ó, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse. E aqui a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos, tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó. Eu dobrei a minha peça, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou começar agora a trabalhar com o meu fio na cor rosa neon. Peguei aqui o meu fio rosa neon. Cheguei aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntes, prendi com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar esse fio e vou caminhar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, levando ele até esse intervalo aqui de 2 correntinhas, para ficar mais fácil na hora do arremate. Tem criança brincando ali na frente, gente, por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. Então, peguei aqui o meu fio rosa, vou vir aqui e vou prender com uma laçadinha. Fiz aqui uma correntinha. Subo 1, 2 correntes, contando com essa, a gente ficou com um total de 3. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui, ó, esse fio ficou as 2 perninhas juntas e vai ser mais fácil na hora da gente arrematar a peça. 1, 2 correntes e aqui eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Em cada intervalo desse de 2 correntinhas até chegar ali no final, antes daquela parte que a gente fez os aumentos. Então, vou trabalhar até o último intervalo de 2 correntinhas e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, fui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. Observem que agora, ó, nesse intervalo de 2 correntes que a gente anteriormente não vinha trabalhando, agora a gente fez um grupinho de 3 pontos altos. Fiz as minhas 2 correntes, vou laçar,
Nessa parte dos pontos altos, ó, que é só ponto alto, eu vou pular esse primeiro ponto, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, pulo um ponto, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui, ó, em cima desse grupinho de pontos altos, eu fiquei com um total de 2 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Eu não trabalhei o primeiro ponto, não trabalhei esse ponto aqui, ó, nem o último. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, e agora, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, e essa será a nossa repetição aqui da parte fechada, ó, da curva do nosso trabalho. Então, sempre que chegar aqui em cima desses pontos altos, a gente vai seguir fazendo essa repetição, ó. Cada grupinho desse vai ficar com 2 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E nos intervalos de 2 correntinhas, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalinho desse, ó. Chegou aqui na lateral, repetimos. Em cada intervalo desse, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos. Tudo que a gente fez desse lado, a gente continua repetindo desse lado. E tudo que fizer aqui, a gente faz do outro lado aqui, ó, na outra curva do trabalho. Eu vou adiantar aqui e finalizar toda a minha volta de número 11. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Minha peça tá dobrada aqui, mas eu vou mostrar certinho, ó. Todo o intervalo de 2 correntes, eu fui fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Quando chegou aqui, ó, nessa parte dos aumentos, eu fiz 2 grupinhos em cada um deles, ó. E nos intervalos de 2 correntes, eu repeti o meu grupinho de 3 pontos altos, igual eu mostrei para vocês aí no começo. Cheguei aqui no final, eu fiz o meu grupinho, fiz as 2 correntes, agora eu venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar e eu já cortei esse meu fio. Vou caminhar com esse fio até chegar aqui, ó, no intervalo de 2 correntinhas, que é para ficar mais fácil, gente, na hora do arremate, como eu falei para vocês. Vou trocar de cor novamente, agora eu vou trabalhar com a cor verde água. Então, gente, peguei aqui, ó, o meu fio verde água. Agora, eu vou vir aqui, bem nesse intervalo de 2 correntes, onde eu deixei aqui a pontinha do meu fio, que é para ficar igual ficou aqui, ó, gente. Fica bem fácil, porque a gente dá um nozinho, dá 2 nozinhos, né, e já arremata. Então, eu venho aqui, vou prender o meu fio com uma correntinha, subo 2 e 3, laço, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, contando com essas 3 correntinhas, eu fiquei com um total de 3 pontos altos. Então, aqui, eu tô fazendo o meu grupinho, ó, novamente de 3 pontos, igual eu fiz aqui. 2 correntes, vou laçar. Agora, eu venho aqui no próximo intervalo de 2 correntinhas. Ó, vou botar esse fio pra cá. E vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa volta aqui é a volta de número 12. Essa volta aqui, gente, ela vai ser toda assim. Em cada intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer um grupinho de 3 pontos altos separado por 2 correntes, dando a volta em toda a peça, ó. Todo o intervalo de 2 correntes, a gente faz grupinhos de 3 pontos altos. Quando finalizar essa volta de número 12, eu vou cortar o meu fio e vou fazer a volta de número 13 exatamente igual. Em todo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir os meus grupinhos de 3 pontos. Vou trabalhar a volta de número 13 com rosa neon, para ficar intercalado aqui as cores. Então, eu vou finalizar aqui a minha volta de número 12 com essa sequência. Vou fazer a mesma repetição na volta de número 13, usando o fio rosa neon, e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui
todas as minhas voltas. Olha só, fiz aqui essa volta com vocês, que foi com rosa neon. Comecei a fazer a carreira de número 12 com esse verde água claro e fiz a carreira de número 13 com rosa neon também, seguindo a mesma repetição da carreira de número 12. Então, fiz grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes. E a minha peça, ela tá ficando assim, ó. Fica bem retinho o trabalho, gente. Agora, eu peguei aqui o meu fio verde novamente. Cheguei aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo, ó. Cortei o meu fio e caminhei com o meu fio até chegar aqui no intervalo de 2 correntes novamente, para facilitar na hora do arremate. Vou prender agora esse meu fio aqui, ó, verde água, nesse mesmo intervalo. Ó, fiz uma corrente, 2 e 3. Agora, eu laço, venho no mesmo intervalo e faço um ponto alto. Contando com essas 3 correntes, a gente ficou com a altura de um ponto alto, então aqui a gente tem 2 pontos. 2 correntes, laço, venho no mesmo intervalo e faço 2 pontos altos. Laço, não faço corrente de separação, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui nesse mesmo intervalo eu faço mais 2 pontos altos, formando um leque, ó. Então, essa será a nossa repetição da volta de número 14. Em cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, até chegar no final. Bom, gente, cheguei aqui no final, fui fazendo, ó, os meus leques em cada intervalo de 2 correntes. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio desse meu leque, ó. Cheguei aqui bem no meio do leque. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio, venho aqui e faço mais um ponto alto. Contando com as 3 correntes, a gente tem um total de 2 pontos. Faço 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas e vou fazer um ponto picô. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço 2 pontos altos. Agora, eu fiz um leque, ó, de 2 pontos altos, um ponto picô e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou laçar, venho no próximo leque e vou fazer aqui, ó, novamente um leque de 2 pontos altos, 3 correntes. Faço aqui o meu ponto picô, ó, pegando essas 2 laçadinhas. Laço, venho aqui dentro e repito os meus 2 pontos altos para formar o meu leque. Então, essa última carreira, ó, que é a carreira com o acabamento, eu fiz o leque com um ponto picô, igual vocês estão vendo aqui. Fiz uma corrente de separação. Se você estiver fazendo e você ver que não precisa fazer a correntinha de separação, você não é necessário fazer. Eu fiz aqui porque se eu não fizer, a minha peça ela vai começar a emborcar. Então, vou seguir fazendo essa sequência até chegar ao final. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Chegando aqui no final, fiz a minha correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar e já cortei o meu fio. Para arrematar, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, mas também dá para arrematar com agulha de crochê. Vou vir aqui atrás, ó, e vou esconder esse fio entre os pontos. Então, eu vou vir aqui atrás, puxo esse meu fio, ó, a parte da frente fica assim, e vou escondendo ele aqui por entre esses pontos, ó.
É bem fácil o arremate com agulha de tapeçaria, gente. Facilita bastante. Então, vou escondendo ele aqui. Por entre esses pontos. Agora, eu vou cortar o meu fio. Você pode colocar aqui, ó, um pinguinho de cola silicone ou cola pano. Aqui, gente, ó, nessa parte aqui, onde a gente começou e finalizou a carreira, a gente foi ficando, ó, com essas perninhas de fio. Então, aqui, para arrematar, é bem fácil. Elas ficaram juntas, então, eu venho aqui, ó, dou um nó. Eu dou 3 nozinhos para ficar bem seguro, ó. Aperto bem. O primeiro nó não aperto tanto para não repuxar a peça, mas o segundo e o terceiro, ó, eu aperto bem, venho aqui e corto essas pontinhas, ó. Fica assim, você vem aqui com um pinguinho de cola para ficar ainda mais seguro. Vou fazer isso, ó, com todas essas perninhas aqui de fio. E esse é o resultado da minha peça. Olha só que lindo ficou, gente. Fica super retinha. Olha só. Ainda falta arrematar aqui esse fiozinho. Ah, não, esse aqui foi o que a gente arrematou. Ó. Fica bem retinha. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô dobrando aqui, porque eu tenho pouco espaço aqui na minha bancada. Então, é isso. Esse é o resultado da minha peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Já tem a videoaula do tapete menor. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo.